Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da MCI. Estes webinars que nós fazemos com o objetivo de abençoar-vos para vocês poderem ser capacitados a abençoar outros e abençoar a vossa igreja local e nisso honrar a Deus com a vossa excelência. E hoje nós temos o tema Essência do Adorador, um tema que é feito para atingir todo o público possível, toda a gente que faz parte de uma igreja. Nós achamos um tema muito importante, então para isso trouxemos uma pessoa muito especial e que tem muito a nos dizer e a nos ensinar sobre esse assunto, que é o obreiro Alex Gomes. Olá pessoal, olá a todos. Espero sim ter muito para ensinar. Para quem não sabe, o Alex, além de obreiro da MCI de Corroios, também é líder do Ministério de Louvor e Adoração. Ele também está conosco já há bastante tempo na MCI, né? Yeah. E também estamos juntos em outros projetos de adoração, como Upstream Quest, e tem sido um tempo muito bom nessa área, né? Então, Uhum. força aí, Alex. Muita coisa então. Então pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quero já dizer também qualquer coisa, podem partilhar isto. Lá está, como o Mateus já mencionou, o que nós vamos falar hoje não é apenas para pessoal que está ligado com o Ministério de Louvor e Adoração, mas é para qualquer pessoa que se diz cristã e que ama a igreja. Porque existe uma grande diferença entre ser apenas um mero frequentador de igreja e ser alguém que realmente faz parte da liturgia da igreja. O que é a liturgia? A liturgia é a maneira como o culto está organizado, a maneira como o culto acontece. E nós, obviamente, conseguimos identificar que existe sempre muitas pessoas que estão envolvidas na organização do culto, não apenas a servir, mas que estão envolvidas com todos os momentos. Quando é o momento de orar, a pessoa ora e intercede. Quando é o momento de adorar, a pessoa adora. Quando é o momento de ouvir a palavra, a pessoa fica ali a ouvir a mensagem e não se lembra a última da hora de ir à casa de banho, afinal. Então, pessoas realmente que vão à igreja e que fazem parte da liturgia do culto são aquelas que realmente acabam por também usufruir muito mais e extrair muito mais disso. E, portanto, o tema que nós vamos estar a falar é sobre a essência do adorador, pois a palavra fala sobre isso e nós também vamos estar a mostrar versículos. Eu vou apresentar alguns versículos também que Deus pôs no meu coração para explicar um bocado melhor, mas um daqueles que se calhar me salta logo à memória é que Deus ele procura verdadeiros adoradores e que ele está a chamar pelos verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores não têm a ver, lá está, se a pessoa canta muito bem, toca muito bem. Isso muitas vezes está conectado e nós estamos habituados a ver essa conexão, mas não é somente isso. Um adorador é alguém que entendeu que tem um caráter que adora a Cristo, que tem uma intenção, uma vontade de adorar a Cristo. E isso leva-nos sempre a termos alguma postura. Eu gosto muito de pensar nisto do adorador quando me lembro das pessoas quando estão apaixonadas ou quando me lembro das minhas paixonetas e da maneira como às vezes as pessoas até comentam que quando a pessoa está apaixonada faz maluquices, faz loucuras. E eu acredito muito que quando um verdadeiro adorador está desperto, acordado e com vontade de adorar a Deus, essa pessoa tem uma paixão diferente e, portanto, vai expor essa paixão de maneira diferente e, por vezes, nós então conseguimos ver os loucos apaixonados por Cristo que se expressam de uma maneira bastante mais efusiva e então é um bocado sobre isso que nós vamos estar a falar aqui hoje neste webinar. Portanto, como eu já mencionei, a adoração não é apenas música. A adoração, ou seja, a adoração ela é mais fácil nós chegarmos a esse ponto com a música. Porquê? Porque nós estamos muito habituados a que a música ela leva-nos a sentir alguns estados de espírito. Então é óbvio que nós sentimos que é muito mais fácil nós adorarmos a Deus quando estamos a ouvir uma música, porque aquela música vai-nos, por exemplo, se a música está a falar sobre a fidelidade de Deus, vai-nos fazer lembrar sobre os momentos que o Senhor foi fiel para connosco, os momentos em que nós estávamos mais em baixo e Ele nos ajudou, e Ele abriu uma porta, abriu um caminho, fez um milagre acontecer. Então as músicas elas ajudam-nos a motivar a nossa adoração e portanto nós aí acabamos por também estar muito mais à vontade na adoração e a sentir que ali tem algum tipo de propósito. Mas ela é apenas um instrumento. Porquê? Porque o motivo é que nós possamos estar no momento de louvor e adoração, estar naquele momento segmentado do culto ou no momento do nosso grupo de vida, em que isso também acontece, em que nós estamos ali realmente com o coração voltados para Cristo. Não estamos ali a pensar se o som está a correr bem, se o pessoal que está escalado no louvor é a banda boa ou não, se estão os novatos ou não, porque para se calhar
assim, espanto para alguns, assim, os nossos cultos de domingo podem ser cultos em que nós temos pessoal experiente a tocar, ou às vezes estamos a puxar por pessoas novas, estamos a influenciar e estamos a inspirar o crescimento de pessoas novas, que se calhar não vão fazer tão bem naquele culto. Então, obviamente que se calhar uma pessoa que está a visitar a nossa igreja ou que está a começar a sua caminhada com Cristo pode vir a ser afetada por esse tipo de circunstâncias, mas alguém que diz que é um adorador, alguém que diz que adora Jesus Cristo e que ama Jesus Cristo e que já tem a sua vida de volta por Jesus, essas coisas não devem entrar em jogo. Se a música é a sua música favorita ou não, se é a mesma música que já cantaram no culto passado ou não, isso não importa. O que importa é realmente a postura de coração e o motivo pelo qual nós adoramos. A adoração, portanto, é uma resposta. É uma resposta que é uma resposta a quem Deus é. Não é uma resposta ao que Deus faz. Muitas vezes nós pensamos isto, a vida está-me a correr bem, então eu vou responder com a minha adoração. Não, é uma resposta a quem Deus é. E Deus, Ele é o quê? Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa fortaleza, o nosso porto seguro, Ele é aquele que opera milagres, Ele é aquele que sustenta o nosso viver, que tem o nosso mundo nas suas mãos. Então, nós temos estes gatilhos que nós vemos na Bíblia, que nós vemos em músicas que nós gostamos bastante e que nos lembram de quem Deus é. Então, quando nós adoramos, ou quando nós vamos para um momento de adoração, nós temos que pensar, eu estou a fazer isto em resposta a quem Deus é. Não é a maneira que eu me sinto. Eu posso estar feliz naquele momento, ou posso não estar feliz, mas eu tenho que adorar a Deus. É algo que me foi já, ou seja, é algo que Deus quer que a gente faça, independentemente da circunstância, independentemente da situação. Isso nós aprendemos com várias passagens na Bíblia e até a maneira como a adoração foi mencionada na Bíblia pela primeira vez. E aí vem para o próximo. Quando é que adoração, a palavra adoração, ela surge na palavra, ela surge na Bíblia. Então a primeira vez que a palavra surge é com essa, é assim, gente, eu não tenho um curso de grego nem de hebraico, tem muito termo aqui em grego e em hebraico, eu não sei falar, então eu vou dar o meu melhor para dizer as coisas. Portanto, se tiver aqui alguém no chat ou alguém que vai ver a seguir e que possa se rir do meu sotaque ou rir da maneira como eu vou dizer as coisas, peço imensa desculpa, eu ainda não estou nessa fase de ter aulas de hebraico. Vou chegar lá um dia, em nome de Jesus, hebraico ou grego, porque eu acho que realmente nós como cristãos devemos ir buscar sempre a origem das palavras. Portanto, a primeira vez que adoração ela é mencionada na Bíblia é em Gênesis 22, 5, onde nós vemos então a história de Abraão quando vai sacrificar Isaac. E a terminologia que aparece nessa primeira vez, que é falado sobre adoração explícita, é Sahá. E então, o que é que acontece? Temos aqui Gênesis 22, e vou até aqui ler o versículo que diz: E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, eu e Isaac, vamos até ali, e depois de adorado, ou havendo adorado, voltamos para vocês, voltamos até vocês. Então, aqui, esta adoração que Abraão estava a falar, não era uma adoração que ele ia pegar no seu violão que ele tinha trazido com as suas coisas e ia tocar uma música para o Senhor, não era oferecer nada também de holocausto, porque não é isso que está mencionado e não é isso ou seja, o sacrifício ia ser dado a seguir, não é sobre esse sacrifício que está a ser que Abraão está a falar. Ele não foi fazer outro sacrifício antes de fazer o sacrifício que tinha sido proposto, que era ele ofertar, sacrificar Isaac a Deus. Não era isso. Então esta adoração, a primeira palavra de adoração que é mencionada na Bíblia é sobre prostrar, ajoelhar, demonstrar reverência, prestar homenagem. Então eu acredito muito que este é o mote supremo e grandioso do que é que significa adoração. E como nós, como cristãos, temos que ensinar também os outros a entenderem o que é que significa ter um coração de adorador. Então, um coração de adorador não é um coração de uma pessoa que gosta de música, ou que se interessa por música, ou que se interessa por arte, porque nós também muitas das vezes vemos a arte muito conectada com a adoração. A adoração, ela significa aquilo que Abraão fez quando estava prestes a sacrificar o seu filho Isaac, o seu filho mais querido. É nós termos o entendimento que devemos nos prostrar diante de Deus, porque Deus ele é o nosso Senhor, ele tem autoridade sobre as nossas vidas, nós devemos prestar adoração a Ele, nós devemos demonstrar a nossa reverência, e aí vêm as palavras, aí vem a oração. Então nós podemos adorar a Deus e devemos adorar a Deus em todos os momentos. Isto é uma chamada de atenção para que nós possamos adorar a Deus em todos os momentos, fora da igreja e dentro da igreja. É forte isso aí, porque nós vemos muitas vezes, nós mesmos, acontece isso, né? Nós chegamos no domingo, num dia que nós não estamos tão bem, para nós já é mais difícil entrar naquela atmosfera, levantar as mãos, agradecer a Deus, para nós é difícil, né? No dia mau. Mas
muito louco isso de a primeira vez que a adoração aparece na Bíblia, escrita ali, é um sacrifício que Deus Uhum. manda Abraão fazer do seu próprio filho, aquilo que era tão esperado e tão Yeah. impossível de acontecer, e Deus fez um milagre e deu a Abraão. Era prometido, né? Mas Deus pede um sacrifício, né? Então, para nós, às vezes nós conseguimos sim estar em júbilo e adoração quando nós estamos bem, mas chega o dia mais difícil, nós às vezes nem queremos ir à igreja porque Uhum. vai ser difícil para nós, né? Então é bem forte essa chamada de atenção aí, né? Yeah. E é mesmo sobre isso, tipo, se a adoração pela primeira vez ela é mencionada numa forma de sacrifício, então isso significa que a adoração tem a ver com sacrifício. A adoração tem sempre a ver com um rasgar da nossa humanidade e daquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos e daquilo que nós queremos e pôr o que é que Deus quer. E sempre leva-me muito a pensar, mesmo quando eu, lá está, quando estou atarefado uma semana, porque é assim, gente, mesmo obreiros, mesmo líderes na igreja, nós sabemos, nós desmotivamos às vezes. Nós sentimos um bocadinho mais em baixo, muitas das vezes. Nós temos semanas boas e semanas más, acontece a toda a gente. Mas Abraão, ele foi adorar a Deus em meio à pior circunstância talvez da vida dele. Era o filho da promessa, o filho que ele mais desejava, o filho que ele mais queria, que ele foi o filho da sua velhice, ou seja, ele esperou uma vida inteira até conseguir ter Isaac, ter o seu filho desejado, e depois disso ele ainda não sabia o que é que a história ia revelar a seguir. Como também muitas das vezes nós também adoramos a Deus, ou estamos naquele momento de quebrantamento e não sabemos o que é que vai acontecer. Não sabemos se é ali o nosso final, nós às vezes dramatizamos bastante e achamos tipo, ai, pronto, este é o meu fim, acabou. E Abraão estava provavelmente neste mesmo sentimento de coração, tipo, ok, aquilo que eu queria, mais queria, o Senhor está-me a pedir. E em vez dele reclamar, nós vimos ele a posicionar-se, a ir e ter uma posição e ter uma atitude. Portanto, foi uma resposta. Ele respondeu a Deus, ok, Deus, eu confio em ti, eu sei que tu olhas por mim, então se tu és aquele que cuida de mim e estás-me a pedir aquilo que é mais precioso para mim, tu sabes porquê. Eu no fim eu vou saber, mas eu apenas vou te adorar. Então Abraão faz isto, ele posiciona-se e adora a Deus. Mas nós não temos apenas esta menção acerca do que é que significa adoração, nós temos mais. Portanto, a seguir, no slide a seguir, estão algumas que eu fui pesquisar e fui meditar sobre isto e fui à procura. Portanto, nós temos estas três primeiras que são expressões que nós encontramos sempre que é referido a alguma posição e alguma questão de adoração. E nós vamos ver, mais uma vez, uma coisa interessante que é, não há música nestes momentos. Nenhum deles fala sobre música. Nenhum deles. Portanto, nós temos o primeiro, que é Sahá, que é uma palavra hebraica que significa ajoelhar, prestar reverência. Depois nós temos proskineo, que aparece em Mateus 4:10, quando Jesus está a responder a Satanás que ele apenas vai adorar a Deus, apenas adora o Senhor, apenas adora o seu Pai, não se vai prostrar diante de ninguém, não se vai prostrar diante de Satanás. Portanto, é mesmo esta a conotação que Jesus ele está a usar, se bem que quando nós vamos ler a passagem, ele primeiro começa por falar realmente ajoelhar e depois usa esta palavra, que é proskineo, que ou seja, significa prostrar, significa estar com os joelhos no chão, ter esta postura de reverência. E depois também temos sebumai, também significa isto, também aparece em Mateus 15:9, e que significa isto também, mostrar reverência, ajoelhar-se, estar na presença de Deus. E até há traduções também que dizem que significa beijar o chão. Então, isto são tudo referências a uma postura de muita humilhação. É claro, a gente vê aqui no vídeo tipo, ai meu Deus, eles estão a adorar, eles estão-se a sentir super bem. Não, tipo, em todas elas, Jesus e a palavra e Deus está-nos a apontar para um momento de humilhação. De nós entendermos que tipo, nós estamos naquela postura mais frágil e mais... E até aqui faz-me lembrar bastante nas posturas que nós temos. Eu também mais à frente vou falar um pouco sobre isso, mas uma que se calhar vem logo à nossa memória é quando nós nos ajoelhamos na presença de Deus. Nós vimos muita gente fazer isso, nós se calhar já fizemos isso, quando sentimos muita presença de Deus e sentimos a necessidade de ajoelhar. Sentimos a necessidade de ajoelhar muitas vezes porquê? Porque sentimos o domínio do Espírito Santo nas nossas vidas. Sentimos realmente que Ele reina, que Ele está a reinar nos nossos corações e que Ele está a reinar em alguma área específica das nossas vidas. Então nós sentimos, não, eu tenho que me curvar perante Deus. Nós temos o entendimento, tal como Pedro também teve, de quando ele viu Jesus e disse tipo, ok, eu reconheço que tu és Cristo Senhor,
E Jesus respondeu-lhe, tipo, ok, tu agora sim, essa perspectiva que tu estás a ter não é uma perspectiva tua, não é uma perspectiva de homens, mas foi algo dado por Deus, tu estás a entender quem eu sou. Muitas das vezes nós temos isto no nosso momento de adoração. Quando as músicas estão a acontecer, quando nós estamos num momento de oração, no nosso íntimo com Deus, no nosso quarto, e nós estamos ali a falar com Deus, nós sentimos esta presença que nos leva para o chão e que nos faz reconhecer o domínio e quem Jesus é, e quem Deus é nas nossas vidas. E faz-nos então ter esta postura de beijar o chão, estar na presença de Deus de forma realmente ajoelhada. E isto também é algo bastante forte e bastante importante e que faz todo o sentido que assim o seja. Porquê? Porque nós vamos pensar, esta posição de ajoelhar é das posições mais como é que eu posso dizer, mais vulneráveis que o ser humano pode ter. Se houver alguém que vai lá para nos bater, nós não conseguimos ver. Se houver alguém que nos vai querer maltratar, nós não conseguimos entender de onde é que vem. Se acontecer alguma coisa à nossa volta que nós temos que nos atentar, nós também não conseguimos ver o que é que está a acontecer. Nós estamos numa postura de total dependência e de total, tipo, humilhação também de entender. Se esta pessoa que eu acho que é maior do que eu quiser abusar do seu poder sobre mim, vai poder fazer porque eu não o vou ver. E eu acho isto muito interessante, porque obviamente o nosso Deus não é um homem para que minta, portanto ele não é um homem, ele não falha, ele não nos cumpre, não nos promete uma coisa e amanhã muda, não diz que nos vai abençoar e depois maltrata-nos. Então quando nós identificamos que realmente o Senhor, ele merece a nossa confiança e nós nos curvamos na sua presença, nós estamos a dizer, eu estou tranquilo em estar vulnerável na presença de Deus. E a adoração tem muito mais a ver com esta postura de coração de entender que eu posso ser vulnerável na presença de Deus. E a vulnerabilidade na presença de Deus é que nos leva ao rompimento e à cura muitas das vezes. Então de nada vale nós cantarmos as músicas que estão a ser passadas, nós seguirmos às vezes o karaoke, porque às vezes a igreja quase que se torna isto, né? Nós facilitamos ao máximo, nós queremos facilitar tudo. Nós queremos que o estilo seja bom, nós queremos que o som esteja bom, nós queremos que os fundos estejam bons, e assim, e contra mim fala, tipo, o meu trabalho é designer, tipo, eu sirvo na igreja como líder de adoração, mas eu sou designer de profissão, então eu contribuo bastante para que a igreja esteja apresentável e gosto bastante disso, mas também sem identificar que muitas das vezes isto pode nos levar a um lugar de nós sermos bastante crianças na fé, porque se a letra não estiver como deve ser ou não estiver a dizer a cena certa, nós já vamos impedir a nossa adoração porque abrimos os olhos e ficamos de olhos abertos e ficamos literalmente a cantar como se fosse um karaoke. Então até eu quero deixar aqui este desafio de cada vez mais mesmo quando nós não conhecemos a música, nós fecharmos os nossos olhos e deixarmos que a música ministre no nosso coração, que nós percebamos aquilo que está a acontecer no nosso espírito, aquilo que está a acontecer na igreja e adoremos a partir daí. Não vamos buscar se a letra está lá ou não, vamos realmente estar lá de coração intensamente e buscar a presença de Deus. Óbvio que vai ter quem esteja à nossa volta, que vai se preocupar com aquilo e que se calhar no final do culto vai comentar connosco. Eu não conhecia aquela música e não havia letras. E se calhar aí o momento de nós ensinarmos, de nós dizermos, olha, é verdade, se calhar a letra ali falhou e não deve falhar, nós tentamos que a letra não falhe para que as pessoas entendam o que estão a cantar e saibam sempre o que estão a cantar, mas falhou, então tenta da próxima vez, se a música falhar, se a letra falhar, tu fechares os teus olhos e adorares a Deus. O que é adoração? E aí, já partimos para a explicação. Adoração tem a ver com postura de coração, tem a ver com uma decisão de nós estarmos ali quebrantados na presença de Deus e dizermos que Ele tem a nossa vida, que Ele tem todo o domínio na nossa vida. Esta é a verdadeira adoração. E depois essa posição de vulnerabilidade, ela é ali uma posição que fala muito sobre submissão, né? Uhum. É o momento em que nós damos a abertura para Deus entrar e fazer o que Ele quiser de nós. Porque às vezes nós estamos ali no momento de adoração, nós erguemos as nossas mãos, nós cantamos as músicas, mas o nosso coração ainda não se entregou totalmente, não abriu e não entregou todas as áreas, né? Então, às vezes Deus vai estar ali naquele lugar, o Espírito Santo vai estar a tocar as pessoas ao teu lado e tu por dentro ainda estás ali fechado porque há uma área na tua vida que tu não queres entregar a Deus e Deus não vai deixar de ser gentil como Ele é, porque Ele precisa realmente da tua abertura para te tocar, para falar contigo. E essa posição de vulnerabilidade, ela é uma abertura a isso, né? A Deus falar contigo, a Deus trabalhar em ti. E então fala muito sobre submissão também, né? Uhum. Exatamente. E é aí que vem, quase sempre aí é que vem a cura. É quando nós temos aquele entendimento de que eu vou ser submisso a Deus.
aí Deus começa a trabalhar certas áreas da nossa vida, porque até aí é quando nós começamos a falar, a dizer, olha, eu tenho tentado construir a vida segundo os meus moldes, mas eu percebi que eu quero que a tua vontade seja feita, e que a tua vontade seja feita acima da minha. Isto é um processo de cura, se calhar, interna nas nossas vidas, de eu vou depender de Cristo, eu vou depender de Jesus. E isto já é uma postura de adoração. Isto já é adoração. Lá está, a adoração não é se eu sei a letra da música que está a passar, é se eu estou disposto a ir onde Deus quer que eu vá. E se eu estou disposto a sacrificar-me para estar no sítio, para chegar ao lugar onde o Senhor está-me a preparar para ir. E, portanto, nós depois vemos isso quando na palavra se fala sobre os verdadeiros adoradores. Fala esta expressão, diz verdadeiros adoradores, verdadeiros prosquinetes, que vem um bocado do prosquineo, ou seja, verdadeiros adoradores são aqueles que se prostram perante de Deus, aqueles que sabem prostrar-se verdadeiramente, aqueles que não falam apenas dos seus lábios, mas que falam do coração, que têm no seu coração, que adoram a Deus acima de todas as coisas. Portanto, está aqui, bastante bem explicado, no João 4, 23, 24. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, ou seja, os prosquinetes, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então agora vamos meio que tipo, trocar pelo significado da palavra. Portanto seria, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros, em que aqueles que se prostram verdadeiramente adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus, basicamente, prostradores, para aqueles que entregam, para aqueles que se dão em devoção. Deus é espírito e importa que os seus adoradores se prostrem em espírito e em verdade, se derramem em espírito e em verdade. Portanto, sempre que a gente agora ouvir esta parte, temos que pensar nisto. Podes ir. Temos que pensar nisto. O que é que significa verdadeiramente ser um verdadeiro adorador? E isto leva-nos então para analisar como é que provavelmente seria a adoração na igreja primitiva. Isto tem sido algo que Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos tempos, que às vezes vai um pouco contra a maneira como nós temos feito às vezes os nossos momentos de adoração na igreja. Não está errado, não está de todo errado. Nós temos que o fazer. Tem que ser assim. Nós temos realmente que ter lá uma banda com um líder que lidera a igreja a algum ponto. Porquê? Porque nós temos pessoas de todos os backgrounds e se calhar vocês vão se identificar, alguns de vocês vão se identificar com isso. Se calhar tu que estás a ouvir, estás a começar na tua caminhada com Deus, estás a descobrir quem Deus é, estás a descobrir as facetas de Deus. Se calhar tu já és crente há mais algum tempo, mas precisas dar um passo mais a fundo e precisas que alguém puxe por ti. Ou se calhar tu já estás habituado a isto tudo, mas precisas também de ter compaixão para aqueles que estão a começar e que ainda precisam de chegar aos átrios de Deus, mas que tu também já podes ir. Então o líder, ele meio que funciona como um intermediário destas pessoas todas. Então ele tem que, através do Espírito Santo, fazer a leitura da sala e entender, Deus, como é que eu levo estas pessoas todas a terem realmente uma adoração genuína. Mas quando nós vamos avaliar... É responsabilidade, né? É uma responsabilidade, exato. Por isso é que não pode ser qualquer pessoa a fazê-lo. Mas nem sempre foi assim. É assim por causa da maneira como o ser humano está, né? Que o diabo também tem feito para que os nossos dia-a-dias, a nossa vida secular, seja de tão forma preenchida de coisas que nós, às vezes... Passamos uma semana inteira sem ler a palavra, passamos uma semana inteira sem adorar a Deus e chegamos ao culto e estamos tipo, bem, eu não sei bem o que é que eu estou aqui a fazer, mas eu vim adorar a Deus e ok. E o líder tem que tentar fazer aquele intermediário. Mas quando nós vemos a adoração na igreja primitiva, vemos que isso não existia. Não existia um líder de adoração. E eu fui pesquisar bastante bem, fui ver imagens, fui ver coisas, fui ver relatos. A arte fala muito sobre isso. Esta imagem foi feita pelo ChatGPT, mas eu pus lá descrições todas. Assim, faz uma imagem que represente isto. Mas existe muita arte primitiva daquela altura, e por isso que a arte também é tão boa, porque ajuda-nos também a ter referências. E era literalmente esta postura que a gente está a ver aqui. Aquilo que nós estamos a ver aqui não é um coro gospel, nem é uma banda cristã da igreja primitiva. Não, isto era a igreja naquela altura. Toda a gente no mesmo lado, toda a gente de lado a lado, e a entoar hinos ao Senhor, a cantar ao Senhor, a adorar a Deus. Em que sim, eles usavam muito, obviamente, os instrumentos. Isso nós temos relatos desde o Velho Testamento, que haviam instrumentos, né? Davi, por exemplo, vamos falar também um bocado dele, mas Davi ele tocava a harpa. Salmos fala dos instrumentos específicos. Exatamente, né? Sim. Havia momentos específicos para os instrumentos. Então os instrumentos têm um grande poder, e eu acredito que o Senhor também usa bastante isso, mas os momentos de adoração na igreja primitiva, elas fluíam do público. Elas fluíam das pessoas. Fluíam dos cristãos.
E ainda há mais relatos que haviam muitas canções que elas eram passadas de geração em geração, como a maior parte do Velho Testamento também foi passado. Existe muita coisa que foi passada porque foi passado de família para família, de tribo para tribo. Então nós temos muitos relatos também por causa disso. Graças a Deus por isso, porque havia muito essa coisa de passagem. Então naquela altura começavam a ser gerados hinos que eram hinos daquilo que a igreja estava a viver naquela altura, e eles começavam a entoar aqueles hinos e partia do público para Deus. Partia da plateia, por assim dizer, se a gente quiser ser mais visual, né? Ou seja, imaginemos como se estamos ali no auditório da MCI de Sintra, toda a gente conhece, num auditório gigantesco, e imaginemos que os instrumentos saem por completo dali da frente, vão para o lugar das cadeiras e a adoração flui dali, das cadeiras, sem microfones, sem nada, sem amplificação, dali para cima. E isto é muito bonito, e geralmente estes momentos também de adoração na igreja primitiva, eles fluíam no momento de Santa Ceia, que era provavelmente já no fechar, eles estavam naquele momento de conexão, de partir o pão uns com os outros, de entoarem salmos uns com os outros, de falarem sobre a palavra de Deus, e aqui neste momento também, eles também oravam, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então a adoração fluía deste lugar, de dizer Maranata, vem Senhor Jesus. Então a adoração tem muito mais a ver com preparar o nosso coração, o nosso homem interior, para a vinda de Jesus. Tem muito a ver com isto, de nós estarmos prontos, santos, purificados, termos uma adoração de coração puro, mãos limpas, para adorar a Deus e prepararmos as próximas gerações para a vinda de Cristo. Para que Jesus volte e tenha um exército enorme à sua volta. Tenha pessoas que estão à sua volta que o reconhecem, sabem quem ele é. E que também continuam a proclamar as suas verdades. Então a adoração flui muito disso, flui de nós sabermos que a nossa passagem aqui na Terra, ela literalmente é passageira. Que nós temos um lugar para onde ir. E que nós queremos que o nosso mestre venha. E se ele não vier, nós vamos até ele. Ou seja, se ele não vier no nosso tempo, óbvio que nós vemos muita coisa a acontecer, mas digo-vos, se calhar vocês não sabem disto, mas naquela altura os discípulos achavam que Jesus vinha naquela altura. Tipo, 20 depois de Cristo, 10 depois de Cristo, 10 anos depois de Cristo, eles achavam que Jesus vinha naquela altura. Eles nunca nem pensaram que Jesus ia demorar 2000 e tal anos, ou ainda mais, né? 3000, sei lá. E contando. A última vez que eles tinham deixado de ver Jesus e depois ele voltou foi no espaço de 3 dias, né? Yeah. Então, quanto que eles não esperavam que eles iam realmente ver a volta? Sim, exato, eu estava nessa expectativa, né? Então, e a adoração deles fluía disto, a adoração deles fluía de um entendimento de Jesus vai voltar um dia. E se ele não voltar, ele é digno de receber toda a adoração, ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. E então nós vemos indícios disto sempre, ao longo da história, ao longo dos Atos dos Apóstolos, nós vemos isso, quando Paulo fala às igrejas, ele diz para elas continuarem, perseverarem, aguentarem. Porquê? Porque por muito que Jesus não voltasse naquele século, o motivo da adoração tinha que ser Jesus, tinha que ser o que Jesus estava a fazer. E eles, obviamente, eram muito conduzidos por milagres e maravilhas e viam muito isso. Nós temos que buscar isso para que tenhamos cada vez mais motivos para adorar o Senhor. E porquê é que a adoração, então, ela deveria fluir muito mais do público e não tanto do pessoal que está à frente? Ou seja, porquê é que o público, entre aspas, porquê é que os cristãos, de modo geral, têm uma responsabilidade de adorar a Deus todo o seu coração e entoar hinos espirituais ao Senhor? Porquê? Porque o Senhor, ele quer duas coisas. Ele quer que os altares de adoração, e a Bíblia fala muito sobre isso, né? Ou seja, sempre quando eles passeavam de lugar para lugar, eles erguiam um altar de adoração a Deus. E Deus, ele deixou bastante claro qual é que era o tipo de altar que ele queria. Ou seja, vamos olhar assim um bocadinho para a história. Naquela altura, há não sei quantos anos atrás, vamos ver tipo a altura de Moisés, do Egito. Ou seja, os altares eram coisas endeusadas, eram estátuas, tinha ouro, tinha muitos metais, muitos minerais. E Deus, ele vem logo contra isso. Ele diz, basicamente, que ele cria um altar de pedras imperfeitas. E nós vimos isso em Êxodo 20:25. Quando ele está a falar com Moisés, está a dar todas as diretrizes de como é que o povo de Deus se devia comportar. Está a dizer, por exemplo, que nós não devemos matar, cobiçar, enfim, está a dar aquelas ordens todas que nós já sabemos muito bem. E no final ele diz, está ali em Êxodo 20:25, se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, ou seja, não o farás de pedras perfeitas. Ou seja, por outras palavras, ele está a querer dizer, eu não quero que vocês levantem um altar feito de pedras polidas, feito de pedras perfeitas. Pois, se sobre eles manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Ou seja,
Se tu fores lá e tentares adornar aquelas pedras, tu vais estar a, basicamente, pecar contra mim. Vais estar a profanar. Vais estar a fazer algo que eu não concordo. Então, Deus cria um altar de pedras imperfeitas. Pedras são essas imperfeitas? Nós. Nós somos essas pedras imperfeitas. Então, o Senhor, ele não quer um altar de adoração, ele quer que nós nos aperfeiçoemos, mas ele não precisa que nós sejamos perfeitos para o adorar. E eu acredito também muito que às vezes a igreja também, ela é bombardeada com este pensamento de que eu tenho que estar perfeito para adorar a Deus. Não, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que estar numa postura em que eu percebo, não, eu adoro a Deus, eu amo o Senhor, eu vou me aperfeiçoar à medida do tempo, mas eu vou exaltar a Deus, eu vou criar um altar de pedras imperfeitas, que é o que eu sou. Sou uma pedra imperfeita, ainda estou em construção, e se nós estamos aqui é porque todos nós ainda temos coisas para lapidar no nosso interior, ainda estamos todos a aprender coisas novas, então já estaríamos na glória. Portanto, nós ainda estamos aqui é porque ainda somos estas pedras imperfeitas que precisam de ser aperfeiçoadas, mas vão ser aperfeiçoadas por Deus, não por ferramentas, não por outras coisas exteriores, mas sim pelo Senhor. E aí sim construímos um altar daquilo que Deus se agrada. E depois nós temos Gênesis 35:1, que fala então quando Jacó está a passar por Betel e Deus disse, olha, levanta-te, sobe a Betel, habita lá e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então o que é que acontecia? Quando nós vamos ler as escrituras, nós percebemos que Jacó voltou a passar por Betel. Então muitas vezes ele voltou a deparar-se com aquele altar que ele tinha construído e a lembrar-se, Deus ele livrou-me das mãos do meu irmão. Eu não fui morto porque Deus ele me livrou. E há mais alturas na história que isto vai acontecendo em que nós vamos ver que são erguidos altares de adoração e que nós percebemos que quando esses altares de adoração eles são erguidos como memorial feito a Deus, como memorial da grandeza de Deus. Então a adoração também deve ser isto, deve ser um memorial de que o Senhor ele está a fazer, de que o Senhor ele é maior do que nós, que ele é soberano. E isto é ótimo, porquê? Porque é aí quando nós começamos a descobrir que há um prazer imenso na adoração a Deus, que realmente o nosso espírito ele precisa de momentos de adoração, ele precisa de momentos em que nós paramos tudo o que estamos a fazer e voltamos o nosso coração para ele e o adoramos e fazemos um memorial. Provavelmente todos nós nos lembramos dos momentos em que nós estávamos pior, estávamos lá em baixo, estávamos desesperados, estávamos cansados, estávamos sem respostas, fomos adorar um pouquinho, fomos orar ao Senhor e as respostas vieram. E a gente lembra-se desses momentos. A gente lembra-se desses momentos, nós estávamos na presença de Deus a buscar por uma direção, a buscar por alguma coisa concreta e o Senhor ele respondeu e o Senhor ele fez. Então naquele momento foi erguido um altar de adoração. Naquele momento no nosso coração nós sabemos, nós nunca mais nos vamos lembrar, porque nós temos histórias com Deus. Nunca mais, ou melhor, nós nunca mais nos vamos esquecer, nós vamos para sempre lembrar-nos de que naquele dia, naquele momento que nós tivemos, o Senhor ele promoveu-nos para um lugar que nós antes não estávamos. Ele ensinou-nos algo que antes a gente achava que estava encoberto. Então, isto são os altares que Deus deseja. Ele deseja então um altar de pedras imperfeitas, que nós sabemos identificar que nós somos essas pedras imperfeitas, devemos adorá-lo e que depois nós devemos erguer altares de adoração que são memoriais dos feitos de Deus. E isso, como sempre, quando nós levantamos um memorial, nós queremos que os outros também reconheçam, que os outros também vejam. E aqui está um bocadinho a parte do testemunho. Quando nós adoramos a Deus, nós também temos sempre aquela disposição de partilhar com os outros o que o Senhor está a fazer. E eu acredito muito que isso também glorifica a Deus e adora a Deus. Quando nós partilhamos, quando nós partilhamos quem Deus é, nós estamos também a levar outros a adorar a Deus. E isso é uma postura que por si só já adora a Deus. Mano, que louco essa referência aí do altar de pedras imperfeitas, mano. Porque Yeah. é exatamente no momento, a partir do momento que nós começamos a achar que nós somos alguma coisa, que nós deixamos de nos prostrar e Yeah. deixamos de ter uma adoração totalmente verdadeira, né? Quando nós nos lembramos que nós não somos nada e que nós precisamos de Deus, aí sim nós estamos na posição de nos prostrarmos, e isso é um altar verdadeiro e que não profana, como está aí Yeah. escrito na Bíblia. Muito louco essa referência. É bem Que top. isso, hein? Eu adoro essa referência. Traz-me sempre de volta ao caminho. É. Portanto, isto é muito do seguimento que eu estava a falar. Porquê? Porque adoradores eles têm que entender que eles são filhos. Isto vem muito de entender quem nós somos. E é um bocado aquilo também que o Mateus ele mencionou. Esta postura de humilhação, esta postura de entendimento de que tipo, eu não sou nada, Deus ele é que é. Ele é que é a cena. Ele é que é fantástico, eu não sou. Faz-nos entender então que nós somos filhos de um Deus grandioso, que temos alguém que cuida de nós
e que por isso nós cantamos. E por isso nós expressamos a nossa adoração. Por isso nós, e aqui existem tantas expressões que nós vemos, né? Nós vemos a música, nós vemos a arte pintada, nós vemos a arte escrita, nós vemos o serviço de cuidar dos outros, isto também é um ato de adoração, o orar pelos próximos, o dar palavras de Deus, isto são posturas de pessoas que estão conectadas com o Senhor, conectadas com Deus, e que, portanto, entenderam que são filhos. Que quando vão ter um ato de serviço, não vão ter um ato de serviço tipo, se eu abençoar aquela pessoa, o que é que ela vai achar de mim? Não, eu vou adorar, eu vou amar aquela pessoa porque eu adoro a Deus e porque eu quero ter esta postura. Então, nós temos que entender 4 coisas, que é, até para adorar nós precisamos dele. Até para isso nós precisamos da presença do Espírito Santo. A adoração, ela flui das nossas experiências. Não dá para adorar se eu não tiver, se eu não for impactado em algum momento da minha história pela presença de Deus, e daí então os memoriais são tão importantes, porque quando nós temos memórias com Deus, nós então adoramos com a fluir das nossas experiências, e aqui também que surgem os cânticos espontâneos, que lá está, não são apenas para o pessoal do louvor, da equipa musical da igreja. Nós, quando a palavra diz, levantem um cântico novo ao Senhor, fala muito sobre isto. Fluir das experiências. É uma canção que vai fluir daquilo que tu estás a viver com Deus. Então tu estás a viver um momento de gratidão. Então vai fluir de ti uma canção de gratidão. Não tem que ser a canção mais bonita, nem tem que ser uma canção composta que vai aparecer no próximo CD da MC Music. Não é isso, não é sobre isso. É uma adoração de eu vou cantar a Deus porque eu tenho experiências com Ele. E nisto aqui, duas pessoas, na verdade, que marcaram muito o meu contacto com a adoração foram os meus avós. Eles são pastores e eu, durante uma longa altura da minha juventude juventude, quer dizer, ainda sou jovem, né? Mas quando era criança, quando era pupilo, eu estava muito na casa dos meus avós e eu lembro-me de 2 coisas muito marcantes, que era quando eu acordava e saía da cama e ia tomar um pequeno almoço, eu passava pelo quarto dos meus avós e eu ouvia 2 coisas. Passava pelo quarto dos meus avós e a minha avó estava a orar em línguas. Passava pela sala e o meu avô estava a cantar hinos ao Senhor. E digo-vos, a minha avó até consegue ser afinada, mas o meu avô é cana rachada. Não canta. Nada. E só veio na geração a seguir a ele. Os filhos dele já são musicais. Agora, ele, nada musical. E eu, então, isto marcou-me bastante. E eu claramente percebo porque é que eles têm esta postura. E porque é que o meu avô, por exemplo, que não canta, entoava hinos ao Senhor espontâneos. Porquê? Porque eram as experiências dele. Ele estava naquele momento a ter a sua experiência com Deus. Então era normal que fosse fluir dali uma canção. Eu lembro muitas vezes ouvir orações dele cantadas. E isso impactou-me de uma maneira muito forte. Ainda antes de eu entender que queria fazer parte do louvor e do Ministério de Louvor e Adoração na igreja, eu já sabia, eu já tinha esta ideia de que esta era a postura certa, que o momento de adoração tinha que fluir assim. E depois é necessário ter histórias com Deus. Portanto, ter coisas para contar, ter coisas que Deus fez, pôr-nos na brecha, pôr-nos nos momentos, pôr-nos nas situações em que o Senhor mais vai demonstrar que Ele é um Deus que faz milagres, em que nós começamos a fazer jejuns e o Senhor mostra que está assim connosco e nós estamos ali a passar fome e do nada nós paramos tudo e vamos adorar a Deus, vamos orar, vamos cantar, vamos entoar hinos espontâneos a Deus. Estamos a criar histórias com Deus. E depois temos que saber que somos filhos de Deus. Nós precisamos de adorar a Deus. Deus não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos de adorar a Deus. É algo nós, como filhos, que temos que nos achegar ao trono da graça. Temos que nos achegar à presença de Deus. E 2 Crônicas 5:13 vai comprovar isto. Diz, os trombeteiros, aqueles que tocam os tambores e os cantores, em uníssono fizeram ouvir uma só voz para louvar e agradecer ao Senhor. E levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, louvaram ao Senhor dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, o povo estava a alegrar-se. O povo estava a festejar algo que Deus tinha feito. Não foi um dia à toa. Quando nós vamos ver as Escrituras, aconteceu algo impactante. E por causa disso eles cantaram. Portanto, a adoração, ela flui das experiências e flui de nós entendermos. Porque Deus é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, eu canto. Só para esclarecer, talvez, alguém não tenha entendido bem isso, que ele falou que Deus não precisa da nossa adoração. É sempre bom lembrar que na Bíblia não fala que Deus depende de verdadeiros adoradores. A Bíblia fala que Deus busca verdadeiros adoradores.
É uma frase que eu gosto muito do pastor Fabiano: Deus deseja ser desejado, né? Aham. Mas também está escrito na Bíblia que se nós não falarmos, as pedras vão fazê-lo. Então, tipo assim, ele não depende de nada disso, né? Yeah, yeah. É mais, nós pormos nessa posição vai nos acrescentar muito mais do que a gente imagina. E pelo menos essa até a cena das pedras falarem por nós é algo que também que eu penso sempre. Não, eu vou fazer o meu trabalho de casa, eu vou jejuar, orar, meditar na palavra, porque eu não quero que uma pedra vá fazer aquilo que era suposto eu fazer. Aquilo que o Senhor desejava que eu fizesse. Então, mais vale a gente se posicionar e entender que o nosso espírito é que precisa de adorar a Deus. Temos que estar nessa postura. Então, a postura de adoração, de adorador. Então, aqui nós temos algumas das pessoas que nós vemos posturas de adoração. Davi, aquele que tocava e os espíritos maus que estavam sobre o rei desapareciam. Eu acho isto muito bonito e muito forte, porque Davi, ele era muito bom na sua técnica, portanto, ele tinha zelo por aquilo que ele fazia, e aqui sim, se calhar temos uma forte conexão também com a música, e porque é que também a música é tão boa na questão da adoração, mas ele tinha uma expressão daquilo que ele sentia. Ele sabia que Deus ele era maior do que todas as coisas, né? Ele tinha uma forte devoção a Deus. Ele era aquele que estava a ver o seu rebanho, a pastar o seu rebanho, a pastorear o seu rebanho, e estava a tocar, estava a adorar a Deus. Estava ali na sua adoração espontânea ao Senhor. Então, era uma expressão daquilo que ele sentia. Ele estava ali a prostrar-se diante de Deus. E por causa disso, Deus ele ungia de tal forma para que quando ele tocasse, espíritos maus não conseguissem ficar na presença dele. E eu acredito que a adoração também tem isto nas nossas vidas. Quando nós temos esta expressão de que nós sentimos a presença de Deus e que nós queremos nos aprofundar na presença de Deus, isso também vem nos proteger e vem nos blindar e vem nos ungir, que é algo também que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, porque é que é tão importante nós adorarmos a Deus, porque na realidade isso também ajuda a que nós possamos ter uma vida mais protegida na presença de Deus. Depois temos Moisés, que se prostrou e humilhou-se na presença de Deus. Ele viu, e isto é incrível, né? Moisés ele é aquele maluco que subiu a um monte, atou sozinho porque sentia que tinha ali alguma coisa, porque Deus lhe falou e ninguém àquele monte, e subiu àquele monte e viu uma sarça pegar fogo. E depois de vir a sarça pegar fogo e ouvir, ele ainda pediu mais. Isto para mim é incrível e dita muito de que realmente esta postura de prostração e humilhação. Ele entendeu, ok, Deus ele acabou de me dizer tanta coisa, ele acabou de me dar a direção toda para o povo, mas eu preciso de mais dele. Eu não sou o iluminado, eu não sou o bambambam da história, eu não sou independente porque Deus me marcou naquele momento e porque eu vi a sua face, então agora eu posso tudo. Não. Moisés, ele viu a face de Deus, ele esteve ali, ele viu a sarça pegar fogo e não ser consumida, e ele humilhou-se na presença de Deus. Ele quis mais da sua presença. Depois nós temos então os sacerdotes que tinham que estar puros para conseguirem entrar na tenda do sacrifício, para conseguirem entrar no Santo dos Santos, ou seja, era a parte da tenda da presença de Deus, onde se eles fossem lá com pecado, com alguma coisa por resolver, eles eram completamente consumidos. Então eles tinham que ter esta posição de sacrifício agradável, eles tinham que ser um sacrifício agradável a Deus. E eu acredito muito que isto também requer de nós esta posição, de sermos um sacrifício agradável a Deus, que temos a nossa postura, a nossa vida boa, como deve ser, alinhada com a vontade de Deus, para que quando nós adoramos a Deus, aquilo flui não de um lugar de egocentrismo, mas flui de um lugar de entendimento de quem Ele é. E aprendemos muito isso com os sacerdotes. Depois também temos Maria, a famosa Maria, que se jogou aos pés de Jesus, que derramou o perfume aos pés de Jesus, que se prostrou diante dele, que ouvia as suas palavras com muita atenção e que nos demonstra muito que para adorar a Deus é preciso nós termos revelação e reconhecermos quem Ele é. É preciso nós termos esta postura de face a face. Depois temos a vida de Paulo, que demonstrou através da sua vida a dedicação e a afeição a Deus. Então um adorador ele deve ser alguém que tem uma vida dedicada para cumprir os planos de Deus e uma vida de afeição. Uma vida de afeição extravagante. A afeição extravagante é de amor incondicional. Paulo foi aquele que disse aos jovens, se vocês aguentarem, fiquem sozinhos, porque é preferível que vocês fiquem sozinhos para conseguirem cumprir o Evangelho, para conseguirem levar o Evangelho a todo lugar. Se não aguentarem, aí casem.
Só nesta coisa a gente consegue entender o princípio e o amor de Paulo. Paulo, ou seja, isto não era uma regra, ele nunca deixou isto como uma regra, mas isto demonstra muito a inclinação do seu coração. Ele estava tão focado na presença de Deus, ele estava tão focado em fazer a vontade de Deus, que ele dizia, olha, dediquem-se à palavra, dediquem-se ao Evangelho, dediquem-se a levar o Evangelho e não casem, porque casar vai vestir a tempo. E eu acho isto muito interessante, e das vezes que eu li sobre isto, até já houve momentos em que eu ri, que eu fiquei tipo, fogo, dá para perceber o amor que Paulo tinha, para dizer isto com propriedade, né? Eu próprio já o tinha feito, ele teve uma vida de dedicação e afeição, ele viveu isto. E nós vemos então, né, que Paulo ele foi um exemplo incrível e fez com que até o Evangelho chegasse à Europa. Se ele não tivesse esta vida de dedicação e afeição a Deus, se calhar o Evangelho não tinha chegado aqui, mas ele sabia se sacrificar, ele sabia a importância de sacrificar. E Paulo era aquele que cantava dentro da prisão. E não há lugar mais inusitado para adorar a Deus, no meio da prisão. E ele lá demonstrava a sua dedicação e a sua afeição por Deus. O seu carinho e zelo pela presença de Deus é muito importante. E depois, claro, temos Abraão, que se consagrou, que tinha aquela postura de consagração. Ele sabia que qualquer postura que ele fizesse tinha que ser para louvar a Deus, porque o Senhor estava a prepará-lo para ele ser pai de nações, para ele realmente levar o povo de Deus a ser conhecido em todas as nações como um povo forte, um povo que não precisava de reis, tinha a liderança de Deus. Então ele precisava de muita consagração, e Abraão, então, ele é bastante exemplo disso, né? De um homem que estava completamente conectado com Deus, que buscava a Deus acima de todas as coisas. Obviamente teve os seus erros, mas lá está, pedras imperfeitas, né? Nós vemos isso ao longo da Bíblia inteira. Quantas vezes Deus usa pedras imperfeitas? Então ele também nos quer usar a nós. E depois, aqui do outro lado, também demonstra um bocadinho da postura de adoradores com o Êxodo 15, que é o momento em que o povo, ele cria uma canção, e nós temos essa canção toda na Êxodo 15, é toda essa canção, aqui só está um excerto, para nós conseguirmos entender melhor, mas é logo a seguir, quando o povo atravessa o mar, ou seja, eles veem aquela cena gloriosa, né? Vamos tentar nos pôr na cabeça do povo. Vemos um povo egípcio atrás de nós, a querer nos matar, a querer vir atrás de nós, e nós vemos o mar à nossa frente. Não há muito para onde ir. Ou o povo egípcio ia ser morto todo atrás sem ser preciso a gente ir para o mar, ou o povo ia ter que andar para o mar. E o povo andou no mar, né? Moisés pôs o pé, Moisés bateu e o mar abriu-se, né? Moisés posicionou-se para que o milagre acontecesse. E acontece isto, o povo passa. E quando o povo passa, o povo chega ao outro lado do rio. E quando Moisés chega ao outro lado com o povo vai a saltitar, todo contente, e termina com eles a entoarem uma canção de gratidão a Deus. E mais do que isso, não vem só a canção, vem também uma dança de adoração a Deus. Também é entregue não apenas uma canção, mas uma dança. Então isto demonstra muito a expressão que havia no coração do povo quando aquilo aconteceu, de estar completamente em êxtase por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que Deus fez, por terem visto o mar abrir-se e o exército do Egito cair por completo e ficar tudo para trás. Eles então não aguentavam e tinham que adorar a Deus. E então isto é muito aquilo que nós também somos chamados a viver. Nós somos chamados a caminhar com ousadia, tal como Moisés e o povo tiveram que caminharam com ousadia, que eles não iam ser engolidos pelas águas. Portanto, nós devemos pôr este pé de caminhar com ousadia, mas quando acontece alguma coisa, quando vem alguma coisa, nós devemos então erguer uma canção a Deus. Que a nossa vida seja uma canção a Deus, que a nossa vida seja uma demonstração de adoração a Deus, e que isso venha com as nossas mãos levantadas, com os nossos corações quebrantados, com a nossa postura no chão, com os nossos olhos fechados, porque não queremos perder aquele momento, com as nossas escolhas diárias de nos santificarmos e nos consagrarmos. Eu lembro-me que durante a minha adolescência eu queria muito a Deus, e eu não queria ser distraído de nenhuma maneira. Eu lembro-me quando eu ainda estava em Sintra, havia ali uma zona no auditório em Sintra que eu ficava sempre no canto virado para a parede durante anos. Aquela era a minha postura. Eu ainda não estava no Ministério do Louvor, ainda não estava a fazer nada na igreja, apenas ia aos GVs e servia onde desse.
mas eu lembro-me claramente que aquilo marcou tanto, tanto, tanto a minha história com Deus, de eu entender qual é que é o lugar que Ele me queria, porque eu tinha a minha semana inteira de estar ali na presença de Deus e de estar ali a buscar no meu quarto e a vê-lo e a reconhecê-lo e a canções surgirem dali, e depois eu ainda chegava ao momento de culto, da adoração na igreja, e ainda assim o meu coração desejava por este momento estar com Ele a sós. E eu mesmo estando numa igreja cheia de gente, eu queria me voltar para um local um bocadinho mais introspectivo que desse, um local mais resguardado que houvesse na igreja, para estar ali na presença de Deus e poder me derramar na presença dele e poder agradecê-lo por tudo aquilo que eu tinha feito, por poder quebrantar-me para que ele me curasse em certas áreas que eu precisava da sua mão sobre mim. Mas realmente a postura de adoração é esta, é quando nós cantamos com os nossos pulmões, porque não é a canção que importa, é o motivo pelo qual nós cantamos, porque nós não importamos se vamos ficar sem voz amanhã, porque queremos simplesmente gritar e dizer que ele é bom e dizer que as suas misericórdias duram para sempre. Quando nós amamos alguém com todo o nosso coração, porque nós sentimos o amor de Cristo vir sobre nós e nós queremos nos posicionar em amor pela vida do próximo, isto é uma postura de um verdadeiro adorador. É alguém que não apenas adora no momento propício, mas também adora quando não é propício. E é aquela coisa, né? A loucura de Deus, ela confunde os sábios. E isso levará a que os sábios entenderão qual é que é o verdadeiro caminho da sabedoria, que é estar numa vida dependente a Deus e uma vida de adoração plena a Deus. Então isto pelo menos é sempre algo que eu também tenho em mente, a postura destas pessoas que eu falei e este hino que foi gerado pelo povo quando eles passaram por algo grandioso e apenas a única coisa que conseguiram fazer era levantar as mãos e adorar. É interessante isso do momento propício, assim, um ambiente propício. Queria só, não sei se tensionas falar sobre, mas só tocar no assunto mais prático. É ótimo nós sabermos tudo isso, nós anotarmos isso, guardarmos isso, porque é a palavra, né? É o que está na Bíblia que está a ser falado aqui. Aplicando na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa comunidade, às vezes nós até não estamos tão motivados a adorar verdadeiramente, a nos expressarmos no momento da adoração, porque nós não vemos isso acontecer à nossa volta. Nós às vezes seríamos o único ali a levantar a mão, a ajoelhar, a expressar da forma que tu sentes que Deus quer que tu estejas a adorar naquele momento. Mas quando nós olhamos, por exemplo, Moisés, é um dos maiores exemplos que temos na Bíblia do quanto tu consegues influenciar as pessoas e quanto o exemplo pode arrastar. Poucos exemplos de liderança nós temos fortes como Moisés. Nós temos aí, o Alex acabou de falar que eles atravessaram o mar e saíram a cantar ao Senhor com cânticos e danças, mas logo depois o povo começou tudo a murmurar na cabeça de Moisés. Chateá-lo. Imagina Moisés que vai lá, tira o povo escravo do Egito, Deus faz um milagre para eles atravessarem e depois fecha o mar e mata todo o exército. E depois o povo que estava a se alegrar com Moisés começa a murmurar e a falar na cabeça dele, ia falar que eles preferiam continuar sendo escravos ou morrer do que estar ali. E Moisés simplesmente subiu o monte e buscava a Deus. Tem exemplo melhor que isso? É Então, verdade. se hoje tu vês que tu estás a ser talvez travado ou parado a te expressar realmente, verdadeiramente a Deus no momento de culto ali, onde for, lembra que Deus não está simplesmente à procura de ver gente que levanta as mãos só porque sim. Deus quer teu coração. Então, primeiramente, ser bem honesto naquele momento. Está assim, que nós estejamos abertos para que o Espírito Santo nos toque. Mas também é muito importante a nossa expressão. É importante que nós sejamos os primeiros a carregar, talvez a levar, a direcionar a igreja também a focar na adoração a Jesus, na adoração ao Senhor. Sei lá, às vezes as coisas nos frustram um pouco. Nós que estamos na área da adoração, nós pensamos, nossa, naquela segunda música teve um momento muito bom, aquela música é muito boa e fala sobre isto da Bíblia e Deus fluiu ali, só que metade das pessoas ainda estavam no café quando isso aconteceu e as pessoas perderam isso. E as pessoas que estavam aqui dentro estavam no telemóvel, não estavam atentas, estavam a conversar. Então é uma luta, não é todo dia que é uma maravilha isso do momento da adoração, mas que nós possamos
nos deixar ser usados por Deus, e nós vamos ver com o tempo Deus a fazer a obra em toda a nossa comunidade. Também acredito muito nisso e é mesmo uma postura de escolha, né, de nós nos posicionarmos para sermos líderes, tal como Moisés, de querer influenciar os outros, querer ensinar aos outros o que é verdadeira adoração, o que é verdadeiramente estar na presença de Deus, porque é uma realidade. Quando nós começamos a valorizar os momentos de adoração a Deus, nós chegamos mais cedo à igreja para entrar no momento de adoração mais cedo. Não ficamos assim, bem, eu vou chegar, o culto começa às 10, eu vou chegar às 9h50 para comer e quando eu acabar de comer eu vou lá para dentro. Quando existe a expectativa pela presença de Deus e a vontade de adorar ao Senhor e a dependência, nós entramos logo naquele momento, não, eu quero entrar logo ali, eu gosto muito do pão de queijo, mas eu quero ir para ali, eu quero entrar no auditório, eu quero entrar no momento em que eu vejo tudo aquilo a acontecer e Deus a mover-se e Deus a fazer, não que não seja importante, os momentos de convívio são super importantes, mas há outros momentos, né? Ou seja, há outras formas disso acontecer. Agora, o momento, quando o culto está estipulado para começar a uma hora específica e aquela hora específica é para a adoração, há liberdade e está a ser estipulado que ali vai haver um momento de adoração, não é apenas nós pensarmos, ali vai ser um momento de música. Não, vai ser um momento em que nós vamos ver a comunidade inteira a entregar o seu coração como oferta a Deus. Que coisa lindíssima que isso é. Que privilégio nós podemos fazer parte de momentos como esses. Que privilégio nós podemos fazer isso todos juntos. Não ter que ser um bezerro ali, a ter que ser morto à nossa frente, mas não tem que ser ali um cabritinho, mas podemos ser nós, a entregar os nossos corações e estarmos ali na presença de Deus, a sermos tocados por Ele, a vermos talvez a nossa família ao nosso lado, quebrantados na presença de Deus, a vermos os nossos amigos que se calhar estavam um bocadinho incrédulos e que naquele culto do nada estavam completamente debaixo da presença de Deus, e obviamente que isso vai ter posturas, né? Eu acho que vou falar isso mais à frente. E é importante lembrar que é tudo isso apenas um gostinho e uma preparação do que vai ser a eternidade, né? O que vai ser o céu, que é adorar a Deus. Então, se para nós é difícil fazer isso hoje por 30 minutos, o que nós estamos à espera de encontrar no céu, né? Mesmo, só o banquete. Só queremos a parte da comida. Então aqui, culto racional ao Senhor. Então esta é realmente a maneira como Deus quer que nós o adoremos dentro de um culto, né? Ou seja, na postura que nós devemos ter, nós temos que pensar nisto. Nós temos que ter um culto racional ao Senhor. E Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui fala sobre duas coisas muito importantes para esta questão da adoração, que é apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, que este é o vosso culto racional. Culto racional é o quê? É um culto pensado, é um culto que não é emocionado, não é na base das minhas emoções, mas é na base do entendimento de quem Deus é. E este entendimento de quem Deus é vai-me levar a levantar as minhas mãos por saber que eu estou na presença do meu Deus. E por isso é que também muitas vezes existem certas posturas que nós vemos na igreja e que nós vemos pessoas a fazer, às vezes os líderes de adoração explicam, outras vezes não, depende bastante do que Deus está a querer fazer, depende bastante se há tempo para isso ou não, nem sempre nós explicamos, às vezes explicamos, mas porquê é que nós, por exemplo, levantamos as mãos? Porque nós estamos ali numa postura de oração, de adoração, de intercessão. Nós vimos isso na palavra, né? Quando o povo levantava as mãos, coisas aconteciam. Quando o povo impunha as mãos, milagres também aconteciam. Então, esta postura de onde é que as nossas mãos estão, dita muito o que é que nós estamos a fazer. Porquê? Porque aquilo meio que aquilo faz uma sincronização com o nosso corpo e o nosso espírito. E a gente sabe o quanto o nosso corpo dá luta. O quanto o nosso corpo não quer se santificar. O quanto o nosso corpo diz, não, mas eu não quero ter esta vida de sacrifício. Ter uma vida de sacrifício custa demasiado. O nosso corpo é que nos chateia com isto. Não é o nosso espírito. O nosso espírito quer isto. Então, quando nós usamos o nosso corpo para levantar as mãos, porque estamos a engrandecer quem Deus é e porque estamos a levantar as mãos em dependência, nós estamos a dizer também ao nosso corpo, tipo, olha, tu não tens força sobre mim. Quem reina na minha vida é Deus. Então aí nós levantamos as mãos. Quando nós fechamos os olhos é porque nós não possamos nos distrair com o que está a acontecer na sala. Então nós fechamos os olhos e ficamos ali focados no que Deus está a fazer. O que não significa que não haja momentos específicos em que Deus vai dizer, abre os teus olhos, vê o que está a acontecer. E isto também leva-nos para uma adoração contemplativa, em que nós adoramos o que Deus está a fazer. Nós olhamos para aquilo que Deus está a fazer e muitas das vezes eu e também sei muitos amigos meus que lideram louvor, fazem isto, quando estão na posição de liderança, estão ou mesmo a tocar, estão a ver o que Deus está a fazer na sala e aquilo está a falar com eles.
está a confirmar coisas no seu coração, está a confirmar uma direção específica que Deus quer revelar à igreja. E nisto nós também adoramos a Deus, porque quando compreendemos aquilo que o Senhor está a fazer em cada vida, isso também é motivo de adoração para nós. Uma das coisas, por exemplo, que mais me impactou foi uma vez quando fizemos, Mateus, deves-te lembrar, quando fizemos o louvor, acho que foi ano passado, no Retiro dos Kids. Sim, muito bom. Foi muito forte. Aham. Foi muito forte. Eu lembro-me que nós começámos a tocar e havia uma música específica que era sobre a paternidade de Deus e as crianças quase numa atitude involuntária ajoelharam-se para o chão e algumas em conjunto, mas muitas sozinhas, muitas na sua, sozinhas, nem se importavam se éramos nós que estávamos a cantar ou não, elas já não estavam ali, elas estavam com uma postura completamente rendida a Deus e choravam e choravam e choravam e choravam. E eu pensava assim, fogo de Deus, a história que elas têm contigo, tipo, a história que elas têm contigo é literalmente a tua presença, porque elas não têm mais nada para contar, elas não têm um milagre financeiro, elas não têm uma porta que se abriu, a não ser que elas estejam a agradecer pelo brinquedo que receberam, mas eu genuinamente acredito que não é isso, genuinamente eu acredito que foi a presença de Deus, elas identificaram a presença de Deus e tiveram uma postura imediata, logo lançaram-se nos braços de Jesus e Jesus também nos diz isso, né? Que nós não devemos parar as crianças, nós devemos, na realidade, prestar atenção às crianças porque elas demonstram o reino dos céus. E eu acredito muito nisto porque elas não têm, elas não se prendem, quando elas sentem a presença de Deus, quando elas se sentem confortáveis, elas derramam-se na presença de Deus. Então tem esta postura do derramar, do estar de joelhos, de rendição, né? De estar ali naquela postura de humilhação. Muitas vezes nós também fazemos assim com as nossas mãos, é uma postura de receber. Lá mais uma vez é dizer ao nosso corpo, tu vais te render, tipo, tu vais te render, tu vais receber o que Deus tem para te dar e tu não vais reclamar, vais apenas receber. E quando isto acontece, nós sentimos a presença de Deus e geralmente sempre que existe uma ordenança de postura, realmente coisas acontecem a nível espiritual. É muito forte. Quando um pastor diz, põe a mão no teu coração e baixa a tua cabeça, curva a tua cabeça, geralmente acontece, temos um momento da presença de Deus. Por muito que seja uma oração muito curta para começar o culto. Aquilo moldou a maneira como o culto ia, como a palavra ia começar, porque o espírito de toda a gente se alinhou, o entendimento também, a alma também das pessoas se acalmou e percebeu, ok, eu tenho que prestar atenção a Deus, tenho que prestar atenção ao que vai acontecer aqui. Então, esta simples coisa, põe a mão no teu coração e fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, já acontecem coisas. Depois, obviamente, nós temos manifestações de outra forma, quando nós começamos a rir, quando nós começamos a chorar, quando nós começamos a gritar, quando nós damos um grito, tipo, há muita gente também manifesta assim, tipo, dá um grito de vez em quando, porque sente muita presença de Deus muito forte. E precisa de exteriorizar e exterioriza assim. Nós temos que exteriorizar. Nós, como seres humanos, nós temos sempre que precisar de exteriorizar. Tudo isso são declarações fortes, né? Do mesmo jeito que tu Não. falaste sobre as mãos levantadas serem uma declaração de que o nosso corpo não nos domina. Por exemplo, o que muita gente às vezes nem percebe que tem tudo a ver, mas tem tudo a ver, o momento das ofertas. É uma declaração forte de que o dinheiro não manda em nós. O dinheiro não pertence a nós. Então, que tudo isso é de Deus. Então, todos esses momentos do culto são declarações fortes que nós fazemos. Mesmo. E até há pastores, né, que quando pegam a parte das ofertas dizem, vamos continuar com o momento de adoração. Ou seja, o momento não acabou, o momento de adoração não acabou. Os dízimos e as ofertas também o são. E é uma realidade, né? Porquê? Porque a Bíblia também nos exorta que o dinheiro ele pode se tornar um Deus nas nossas vidas, então nós também temos que submeter isso. É submeter os sonhos, submeter o quanto nós temos ou não no bolso, é submeter. Nós somos chamados para isto, para submeter na presença de Deus. E devemos fazê-lo. Perder tudo por amor e com alegria. Perder tudo com amor e com alegria, já dizia a Bíblia e drops. E por acaso também estava aqui a lembrar-me também de uma questão da postura do entendimento, o quanto isso também influencia. Uma coisa que eu também gosto sempre de notar quando está no momento de adoração são os fósforos, entre aspas, eu chamo assim, que eu acho piada. Que é o quê? Que são as pessoas que geralmente elas estão posicionadas na igreja e elas são mais sensíveis à presença de Deus, então elas pegam fogo mais rápido e geralmente elas influenciam sempre as pessoas à sua volta. São os catalisadores, né? São os catalisadores. E geralmente essas pessoas elas são responsáveis por pôr os outros a pegar fogo. Na nossa igreja acontece uma coisa muito interessante, que é os nossos pastores são, em regra geral, são quase todas essas pessoas. E é muito interessante, porque nem em todos os contextos em que isto acontece, mas felizmente na nossa nós temos isto.
E isto é muito bonito de se ver, porque significa que os nossos pastores são super sensíveis a Deus, e são mesmo. E isto derrama muito, porquê? Porque como eles estão na linha da frente, as pessoas que estão atrás recebem o exemplo. Algo também que eu tenho falado, e eu já percebi que tem aqui alguns pastores, estão aqui líderes do grupo de vida também, já percebi, e algo que eu também tenho tentado impulsionar um bocadinho a minha liderança, e quem está abaixo da minha liderança, é tentarem ao máximo não se esconderem no momento de culto e adoração, quando já são líderes, né? Não estou a falar obviamente de liderado que ainda estão a caminhar, mas já são líderes, já têm esse compromisso. Irem mais para a frente, posicionarem-se mais à frente, porquê? Porque eles moldam como atrás vai ser, eles dão o exemplo de como é que atrás vai ser. Então, isto também é uma chamada para que todos nós possamos entender que quando nós pegamos fogo no momento, quando nós estamos a pegar em fogo no nosso dia-a-dia, e nós chegamos ali no momento em que nós estamos na comunhão dos santos, que é a igreja, né? Estamos no convívio dos santos, e começamos a pegar fogo, automaticamente, isto é, direto, começa a influenciar pessoas à volta. Direto. Agora imaginemos, cada igreja tem cerca de 4 corredores, 4 locais onde estão agrupadas pessoas. Pelo menos por aí a gente organiza geralmente assim, ou tem 2 muito grandes. Imaginemos, temos um grupo aqui, um grupo aqui. Tem pessoas nestes grupos que começam a pegar fogo, pessoas que estão aqui a ouvir este webinar, começam a ser cheios da presença de Deus, começam a influenciar outros também, ou começam a suscitar interesse para que haja este derramar da presença de Deus. Quando nós vamos a reparar, a igreja toda já pegou fogo. É, muito louco. Isso vai muito de encontro com o que nós falamos no último webinar de intercessão com a pastora Kátia, que eu até falei sobre uma frase que o pastor Fabiano sempre falava lá em São José, que é que ele espera o dia em que as pessoas não venham. Isso é sobre a pessoa buscar a Deus durante a semana, como algo, como estilo de vida, né? Não estamos à espera que a pessoa chegue no domingo para trazer lenha para o culto. Nós estamos à espera que a pessoa traga o fogo O para o fogo, culto. sim. É. Isso é muito fixe. É mesmo isso. Nós estamos à espera que o povo de Deus traga fogo. E esse é o nosso desejo, como líderes na casa de Deus. Nós queremos que o povo traga fogo, que o povo já venha ali com vontade de adorar a Deus, de se derramar na presença, porque nós sabemos que isto realmente impulsiona a igreja a entrar num outro patamar de adoração. É muito notório, e isto é o poder da influência, né? Tipo, e o nosso mundo está repleto disso, né? Nós temos a maior vaga de influenciadores da história, para tudo e para colar. Quanto mais força nós temos quando nós somos influenciadores usados pelo Espírito Santo, em que nós estamos ali a queimar por Deus, a querer de ver Deus a ser derramado, nós estamos já naquela adoração de buscar o dia em que o Senhor se vai derramar de uma maneira sobrenatural, e Ele, surpreende a igreja inteira, e também isso leva-nos a sentir que nós estamos a fazer parte da história de Deus, que nós não precisamos estar na equipa de adoração para nós fazermos parte da história de Deus, e é literalmente sobre isso. Nós não precisamos de fazer parte de todos da equipa de louvor. Nós podemos estar no nosso lugar a orar, interceder, pegar fogo, adorar a Deus de forma intensa, e isto vai ter obviamente um resultado na igreja por si só. E porquê? Porque isto leva para consagração, e consagração nós podemos pensar em óleo, o óleo que derrama do trono de Deus, mas também podemos pensar na forja do ouro, que o ouro, e a Bíblia também fala sobre isto, que o ouro, até ele ser refinado, ele é submetido a altas temperaturas, e quanto mais alta é a temperatura, mais refinado é o ouro. Então consagração também é muito sobre isso. Quando nós pegamos intensamente, nós não é que nós nos tornamos valiosos, obviamente nós já somos valiosos para Deus, mas nós extraímos o máximo da nossa existência aqui na Terra. Nós conseguimos reduzir-nos àquilo que o Senhor quer usar no nosso contexto, àquilo que Deus quer que nós sejamos no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso GV, no nosso ministério. Quando saímos e entramos na igreja, nós passamos a estar reduzidos, entre aspas, porque é muito o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, mas é como se este momento de consagração em que nós estamos na presença de Deus leva-nos a entender que não é sobre a vida material, é sobre ter uma vida espiritual, e que a vida espiritual ela vai influenciar a vida natural. Pois é uma disposição, porque lá está, é uma questão de nós estarmos naquela disposição de adorar a Deus, e que nós temos de entender, lá está, pensar, temos de ter o culto racional de entender, ok, se calhar eu não estou na maior das vontades de o fazer, de levantar as mãos, mas eu vou-me posicionar, eu vou-me dispor para ver a presença de Deus, e portanto, obviamente, isto leva para ser uma escolha de cada um de nós, de cada um entrega mais do que outro. E é normal isto acontecer, e eu também não quero falar sobre isto,
e que alguém se sinta, mas então significa que existe um juízo de valores. Não, não existe um juízo de valores. Mas é notório que há sempre uns que escolhem derramar-se mais do que outros. E está tudo bem, cada um está no seu tempo com Deus, mas a nós como cristãos temos que também às vezes vestir mais a camisola de equipa, de pensar, ok, eu já tenho entendido o que é isto de escolher, eu já escolhi qual é que é a boa parte, eu já escolhi que era a presença de Deus, então a partir de agora eu vou tentar ser mais presente, mais disponível e mais útil para que outras pessoas comecem a ter esse estilo de vida de consagração e de adoração a Deus. Isto é uma escolha. Nós podemos estar no nosso bem bom e na nossa vida com Deus e Deus estar a derramar, isto acontece muitas vezes. Nós sentimos que Deus derrama, mas nós não estamos a partilhar. E Deus quer que a gente partilhe. A questão da partilha é uma escolha bastante natural. Nós às vezes queremos espiritualizar muitas coisas, mas a questão da partilha é uma questão muito natural. Nós é que temos aquele momento em que entendemos, ok, Deus já me tem dado tanta coisa, Deus já me tem ensinado tanta coisa, há a sabedoria que eu tenho da parte dele, eu vou começar a partilhar, eu vou começar a dar, eu vou começar a dizer aos meus liderados do grupo de vida, aos meus amigos do GV, eu vou começar a dizer aos meus parceiros de ministério que nós temos que nos consagrar mais, que nós temos que buscar mais e que nós não podemos ter vergonha nem medo. E quando nós começamos a escolher ter esta postura de culto racional a Deus, de postura racional, de pensar bem o que é que nós estamos a fazer, tudo muda, tudo passa a ter uma questão de peso e consciência. Até a maneira como nós nos posicionamos, a maneira como nós nos vestimos, como nós nos apresentamos, tudo começa a ter um grande peso, porque nós entendemos que realmente tudo está a ser utilizado para que o Senhor seja glorificado. Então que Ele seja sempre glorificado através das nossas vidas, desde o que é grande ao que é pequeno. E porque eu acredito muito que Deus Ele é um Deus de detalhes, então Ele quer que nós o adoremos até com os nossos detalhes. E acho que é isso, não sei se, acho que não, é isso. Portanto, é muito sobre isto de nós entendermos verdadeiramente qual é que é a postura de um adorador, qual é que é a essência de um adorador, que é esta, de reconhecer que Deus Ele é supremo, que Deus Ele é incrível, que Deus Ele é maravilhoso e que nós então temos que nos predispor e nos vulnerabilizar para estar na sua presença, consagrar-nos e acima de tudo também aprendemos a partilhar. Amém. Muito bom, muito forte. Ainda estou a processar a informação, que é muita coisa. É muita Com coisa. certeza eu vou ter que voltar a assistir e parar em algumas partes, refletir, porque é realmente muita informação, muita coisa. Eu não sei vocês, mas enquanto nós falávamos sobre esse tema de adoração, quando nós mencionávamos a Escritura, nós mencionávamos aquilo que Deus espera de nós, eu sentia muito forte a minha fome e a minha sede aumentar, a minha vontade de buscar, a minha vontade de me prostrar. E eu não sei como foi para vocês que vão estar a ver isto depois no YouTube, mas eu realmente acredito que o Espírito Santo pode nos pegar em momentos que nós não esperamos. Então, às vezes a pessoa está, sei lá, tá aí para o trabalho, a ouvir alguma coisa, a ouvir este webinar e está a ser tocada por Deus. E é o que aconteceu comigo pessoalmente, não sei, o Alex também, mas muito forte, muito forte. Acontece muito. Enquanto eu estava a fazer isto, estava tipo, ai meu Deus, Senhor, realmente tu és fantástico. Muito obrigado, Alex, pela tua presença aqui, por tudo Parece. que foi falado, todo esse conteúdo gratuito, absurdamente bom para nós. E não sei se quer deixar mais alguma palavrinha, alguma coisa. Não, só quero também agradecer pela oportunidade, por também me terem chamado para falar sobre este assunto. É realmente um assunto que eu amo falar sobre. É algo que queima muito o meu coração, esta questão da postura, não ser apenas algo que nós vivemos, mas ser uma postura é mesmo algo muito forte e que molda muita coisa. E termos este espaço para poder falar, eu acho super pertinente, acho mesmo este assunto muito, muito pertinente e acho que quem tiver à vontade para enviar isto para outras pessoas, acho que faz mesmo muito bem, porque é uma coisa que nós como igreja sinto bastante que Deus nos quer levar para este lugar em que nós entendemos o que é ser verdadeiros adoradores. Amém, muito bom. Então, obrigado a todos que estiveram até aqui a assistir. Eu espero que vocês tenham sido também abençoados, edificados e que vocês possam sim estar a ser capacitados para passar isso para outras pessoas, para abençoar a vossa igreja local. Então, muito obrigado. Se tu queres acompanhar os nossos webinars, inscreve-te aí no canal Webinars MCI e até o próximo webinar. Deus abençoe. Deus abençoe. Adeus.